paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Amém. Eu não gosto muito de perder tempo. Então, Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 a 19. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19. 18 a 19, desculpa. Quem já achou, diga amém. Amém. Diz assim a santa palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 a 19. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca. Ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as palavras que ele há de falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Palavra do Senhor. Amém. Baixe a sua cabeça, por favor, e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, Criador dos céus e da terra, queremos ouvir a Tua palavra. Fale-nos com poder, fale-nos com autoridade, Senhor. Não permita que nenhuma força que não professe o Teu nome, Rei da Glória, possa interferir na mensagem que será pregada. Pai amado, leva cativos a obediência de Cristo. Retira aqueles que estão no poder das trevas e vem trazê-los para a luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor e toma por você. Louvado seja o nome do Senhor. Cooperador José Maquiade, escalado hoje neste culto dominical para ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio que nos deu de poder pregar a sua palavra, a liderança da igreja, os ministros de Cristo. Que Deus possa e poderosamente abençoar-vos. Amém? Pregar a palavra do Senhor não é fácil. Amém? Ser pregador não é fácil. É um privilégio que Deus concede a alguns, porém não é fácil. Por que não é fácil? Porque o pregador, ele não é um elaborador de sermões apenas. O pregador é um gerador de vida. Amém? A primeira coisa que o pregador tem que fazer não é preparar sermão. A primeira coisa que o pregador deve fazer é certificar-se que ele está morto. Amém? Como nem todos estão dispostos a morrer, então nem todos devem estar dispostos a pregar. O pregador tem que ser um homem morto, a fim de gerar vida para aqueles que estão sob o poder das trevas. Amém? Então não é fácil pregar a palavra do Senhor nosso Deus, e é uma responsabilidade. Agradeço a Deus por esse privilégio que Ele nos deu de estarmos aqui para pregar a palavra do Senhor. Eu quero usar como tema na manhã de hoje o profeta semelhante a Moisés. Diga comigo, o profeta semelhante a Moisés. O profeta semelhante a Moisés. Nós lemos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no seu versículo 19, no seu capítulo 18, seu versículo 18 a 19. Nós lemos palavras que Deus destinou a Moisés, que Deus deu a Moisés, para que falasse aos filhos de Israel a respeito de um profeta que viria, que seria então este profeta semelhante a ele. E esta era uma palavra que perdurou gerações, que andou em gerações, para que quando o povo encontrasse esse profeta, quando o povo tivesse a ciência deste profeta, o povo então pudesse ter discernimento de entender que este era o profeta que Moisés havia predito. Assim diz o Senhor, diz a Bíblia: suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar, de tudo aquilo que ouvir da minha parte, e aquele que não ouvir, lhe pedirei conta. Assim seria então este profeta, nascido no meio dos irmãos, dos filhos de Israel. Um profeta semelhante a Moisés, no qual o povo de Israel tinha o dever de ouvir este mesmo profeta. Este profeta, ele receberia a revelação da parte de Deus. Ao receber a revelação da parte de Deus, pregaria esta revelação e guiaria o povo até o destino eterno, até o destino premeditado pelo coração de Deus. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento
acredita que esta profecia é referente ao Messias. E nenhuma personagem bíblica é tão semelhante a Moisés como a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, quanto ao seu nascimento. A palavra do Senhor fala no livro de Gênesis, capítulo 12, que Deus vai aparecer a Abraão e vai dizer para Abraão: sai de tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá fartei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão vai ouvir então este chamamento de Deus, vai ouvir este chamado de Deus. Ao ouvir este chamado de Deus, Abraão vai sair. No capítulo 15 de Gênesis, no capítulo 15, versículo 13 de Gênesis, a palavra do Senhor está a vir a Abraão, e Deus está a dizer que o povo dele, os filhos de Abraão, os descendentes, ficariam 400 anos escravizados no Egito, e que Deus, com mão forte, com poder, com autoridade, devia libertar o povo da escravatura, da escravidão. No capítulo 21, Deus está cumprindo a promessa a Abraão, porque está escrito que de Isaac seria chamada a descendência de Abraão. De Isaac está vindo Jacó, de Jacó está vindo as 12 tribos de Israel. Jacó, nesse caso, teve 12 filhos, e dos 12 filhos está da origem então as 12 tribos de Israel. No capítulo 37 do livro de Gênesis, a Bíblia fala que Jacó teve um filho cujo nome era José. A palavra do Senhor vai dizer que José vai ser vendido no Egito para que se cumprisse a escritura do Senhor, que os filhos de Israel ficariam 400 anos no Egito. Êxodo capítulo 1 está a dizer que Israel crescia, e quanto mais os oprimiam, mais Israel se multiplicava, Todos esses anos vão destrar, na verdade, 400 anos até o nascimento de Moisés, que seria o libertador do povo de Israel. O povo então estava sendo oprimido. O povo estava sendo oprimido pelos egípcios, porque o número dos filhos de Israel estava a se multiplicar na terra do Egito. Então Israel vai clamar ao Senhor para que este traga então o libertador, para que Deus venha libertar o povo. E depois, durante esses 430 anos, nesse intervalo de 430 anos, Deus vai levantar Moisés, que vai ser o libertador dos filhos de Israel. O mesmo vai ocorrer com Cristo Jesus. De Malaquias até os evangelhos vão destrar 400 anos. Depois de 400 anos, o Messias vai nascer. Só que o Messias não vai começar o seu ministério após o nascimento, porque era um bebê. Ele vai começar o seu ministério vai começar o seu ministério com 30 anos. O total de tudo é 430 anos com Israel no Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está a entender a mensagem, diga amém. Amém. Amados em Cristo Jesus, após isso então o Messias vai nascer. Aqueles que estavam na sombra da morte, aqueles que estavam no poder das trevas, a Bíblia está a dizer que vai resplandecer-lhes a luz por causa do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 1, que Moisés vai nascer, o jovem formoso, o menino formoso. A Bíblia diz que vão lhe colocar no rio Nilo, e ele vai parar no palácio de Faraó. Ao parar no palácio de Faraó, a filha de Faraó vai tomar Moisés na mão e vai lhe dar o nome de Moisés, que os hebreus acreditavam que significa tirado das águas. E na tipologia bíblica, quando nós falamos de águas, nós estamos a falar do Espírito Santo. Profeticamente, estava a apontar que o Messias viria do Espírito Santo. A palavra do Senhor está a dizer que o Gabriel está a aparecer a Maria, está a dizer: aquele que de ti for gerado é do Espírito Santo. Não é teu, é do Espírito Santo. Assim como Moisés foi tomado das águas, Cristo vem do Espírito Santo. Cristo é semente do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que ambos também tiveram a sua vida poupada. Por isso nós estamos aqui a ministrar o profeta semelhante a Moisés. Ambos tiveram sua vida poupada. A palavra do Senhor vai dizer que na época Faraó estava matando os filhos de Israel por causa do seu crescimento. Uns estavam morrendo à espada, outros estavam sendo jogados no rio Nilo. A Bíblia vai dizer que Moisés então foi escondido neste caso no palácio de Faraó, para que não lhe sucedesse a morte. Do mesmo caso está acontecendo com Cristo. Mateus capítulo 2, versículo do
18, a Bíblia está a dizer que ouviu-se uma voz em Ramá, um pranto de grande lamentação. Era Raquel que chorava pelos seus filhos e se recusava a ser consolada. Era uma palavra que estava descrita no livro de Jeremias, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita por Jeremias. Então, quando Cristo nasce, crianças estão sendo mortas por causa do nascimento de Cristo, para que se cumprisse a Escritura. É difícil que crianças tiveram que morrer para que Jesus viesse ao mundo? Sim, é difícil. É difícil que crianças tiveram que padecer para que Jesus Cristo viesse ao mundo? Sim, é difícil. Mas era necessário para que se cumprisse a promessa de Cristo. Aleluia. Existiam muitas crianças aí na época, mas nenhuma era como Cristo. Existem muitos homens no mundo, mas nenhum é semelhante a Cristo. Existem muitos profetas na Bíblia, mas nenhum é semelhante a Cristo. Existem muitos homens de Deus na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, mas nenhum é semelhante a Cristo. Nenhuma criança é semelhante a Cristo. Por isso algumas estão sendo sacrificadas por conta da pessoa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu aprendo, amados em Cristo Jesus, que existem coisas nas nossas vidas que para Cristo entrar na nossa alma, nós vamos ter que perder. São coisas que vamos ter que deixar perder para Cristo entrar na nossa alma. Aleluia. Existem paixões que você não vai poder usufruir porque Cristo é mais precioso que essas paixões. Existem desejos que você não vai poder usufruir porque Cristo é maior do que esses desejos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Cristo entra na vida de alguém, algumas coisas têm que morrer. Aleluia. O adultério tem que morrer, a fornicação tem que morrer, os desejos deste mundo, os desejos da carne têm que morrer. Por quê? Porque Cristo é tão precioso que Ele não pode partilhar a glória dele no coração de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus não pode partilhar a sua glória, aleluia, com a glória que você está carregando no mundo. Jesus não pode partilhar a sua glória, aleluia, com as paixões da carne. Jesus é mais precioso do que qualquer bem que a carne pode nos conceder. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você que existem coisas na tua vida, se você quer experimentar, conhecer a Cristo, andar com Cristo, viver a glória de Cristo, algumas coisas na tua vida devem morrer, devem desaparecer. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor está a dizer que ambos se refugiaram no Egito. A Bíblia está a dizer que quando Moisés nasce, ele está indo parar no palácio de Faraó. Quando Cristo também vai nascer, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 2, versículo 15, que do Egito chamei o meu filho. Jesus, para que não fosse morto por Herodes, a Bíblia está a dizer que ele está indo crescer no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor está ressoando após o seu crescimento, que do Egito chamei o meu filho. Compreenda, amados em Cristo Jesus, que o propósito de Jesus Cristo não estava no Egito. O propósito de Cristo Jesus estava na terra de Faraó. O propósito de Jesus Cristo, assim como o propósito de Moisés, não estava no Egito. O propósito de Jesus Cristo estava em Israel. Então deixa eu te dizer, amados em Cristo Jesus, nem sempre a zona de conforto significa que nós estamos na vontade de Deus. Nem sempre a prosperidade significa que estamos na vontade de Deus. Às vezes a promessa de Deus está onde está a luta, onde está a guerra, onde está a batalha. Aleluia. Às vezes naquele relacionamento que está complicado, talvez é lá onde está o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. O cristão verdadeiro, ele é como Cristo, ele é firmado em Deus. Ele não foi forjado para fugir combates, ele não foi forjado para fugir batalhas, ele não foi forjado para fugir guerra. Aleluia. Talvez aí onde está difícil, talvez onde está a te criticar, talvez aí onde está a te insultar, talvez ali onde Deus te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Não fuja luta, não fuja guerra. A Bíblia está a dizer que Jesus está crescendo no Egito, mas Egito não era o seu lugar, porque a palavra está a dizer que do Egito chamei o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a zona de conforto não é o lugar do chamado. Às vezes o lugar do chamado está na guerra, está sobre as águas, está onde está gigantes, está onde está dragões. Louvado seja o nome do Senhor. É lá onde Deus te chamou. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu vou entender é que ambas as personagens
eram personagens de profunda renúncia. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27. A Bíblia diz que pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres momentâneos do pecado. Ficou firme, como vendo a glória daquele que é invisível. Porque ficou firme, como vendo a glória daquele que é invisível. Deixa eu te dizer, Deus não te chamou para ser príncipe nesse mundo. Deus te chamou para ser príncipe no reino dele. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que a nossa geração quer ser príncipe no mundo, quer vender corpo para ter dinheiro. Aleluia. Isso é querer ser príncipe no mundo. Quer burlar para poder ter dinheiro. Isso é querer ser príncipe no mundo. Mas a Bíblia está dizendo que Moisés rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó. Por quê? Porque tinha para ele uma glória maior, que era a glória de Cristo. Aleluia. Ele rejeitou os prazeres momentâneos do pecado, porque ansiava para ele uma glória maior, uma glória que o mundo não lhe pode dar. Os verdadeiros filhos de Deus, eles não são preenchidos, aleluia, quando estão nos melhores cargos da sociedade. Os melhores filhos de Deus, aleluia, eles não são preenchidos, aleluia, quando recebem alguma coisa que o mundo pode lhes ofertar. Eles têm um coração aberto, um coração que só Deus pode preencher, um coração, aleluia, que as glórias deste mundo não podem preencher. Por isso é que a Bíblia está dizendo, pela fé Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque ele ficou firme, como vendo a glória daquele que é invisível. Esse Moisés é uma tipologia da pessoa de Cristo. O mesmo acontece com Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tornando, aleluia, semelhante aos homens, aleluia, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Só quem se auto-humilha pode ser exaltado por Deus. Se você não se auto-humilhar, Deus nunca poderá te exaltar. Aleluia. Quem vê Deus te exaltar se rebaixa. Aleluia. Na tua empresa se rebaixa, na igreja se rebaixa, no meio dos irmãos se rebaixa. Deus tem prazer em pessoas que se rebaixam. Deus olhou para Moisés, Deus olhou para Jesus, disse: meus servos são servos que se rebaixam. Aleluia. Vou lhe fazer representante da lei, vou lhe fazer representante da graça. Aleluia. Porque foram pessoas que se rebaixaram. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja atual é uma igreja que não renuncia, é uma igreja que não tem prazer na renúncia. Nós podemos tudo, podemos fazer tudo, tudo é favorável, tudo é vontade de Deus. Eu posso comer qualquer coisa, eu posso andar com qualquer pessoa, tudo é favorável. Não, isso é legalismo. Aleluia. Não vamos exagerar um pouco. Ei, evangelho é renúncia. Quem quer vir após mim, tome só, aleluia, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia. Quem não aborrecer pai, quem não aborrecer mãe, quem não aborrecer irmão, quem não aborrecer até mesmo a sua própria vida, não é digno de ser meu, não é digno de ser meu discípulo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus era um homem de renúncia. Não se apegue nas riquezas. Jesus era um homem de renúncia. Não se apega nos homens. Jesus era um homem de renúncia. Não se apega nas coisas, nas pessoas, nas glórias passageiras deste mundo. Por quê? Porque Jesus era um homem de profunda renúncia. Ó igreja, seja uma igreja de renúncia. Seja jovens que se entregam para fazer missões, para pregar a palavra de Deus. Aleluia. No final de tudo, aleluia, os diplomas vão ficar aqui, os carros vão ficar aqui, todo o honorário da terra vai ficar aqui, mas os servos bons e fiéis vão estar diante de Deus. Os missionários que ganharam almas, aleluia, vão estar diante de Deus. Aleluia. Jesus tinha tantos discípulos, mas só contava com 12. Jesus tinha 12 discípulos, mas só confiava em 3. Aleluia. Jesus não pode confiar em muita coisa, muita gente. Seja um cristão de renúncia. Renuncia à pornografia, renuncia ao sexo,
que anuncia o adultério, que anuncia a fornicação, que anuncia as coisas deste mundo, os prazeres momentâneos do pecado. Aleluia! É que a nossa geração é tão mimada, aleluia, mas tão fraca. Quando nós olhamos, aleluia, nós lemos sobre, aleluia, os homens do passado, os mártires do Coliseu, eles davam seu corpo para serem queimados no fogo. Você não consegue renunciar ao mundano, você não consegue renunciar uma mundana, um prazer da carne, um adultério, não consegue renunciar ao roubo. Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão somos nós? Enquanto os nossos irmãos na fé deram seu corpo para ser queimado no fogo, dizia-se que Nero colocava os cristãos nas ruas de Roma como candeeiro lhes incendiava, e eles morreram, aleluia, glorificando a Cristo. Eles diziam: Jesus é o Senhor, Jesus is the King. César não é o Senhor, Jesus é o Senhor, e eles morriam por essa causa. Aleluia! Seja homem de renúncia e mulher de renúncia. Terceiro lugar, eram homens que operavam sinais incríveis que confirmavam o seu ministério. Do capítulo 7 até o capítulo 12 de Êxodo, a palavra do Senhor fala que são o total 10 pragas que manifestavam, aleluia, os sinais de Cristo no ministério de Moisés, culminando assim com a abertura do Mar Vermelho, onde os exércitos egípcios ficaram submersos nas águas. Do mesmo modo, Jesus vai realizar sinais para a confirmação do seu ministério. Moisés, ele veio para abalar o reino natural. Jesus veio para abalar o reino espiritual. Moisés veio mover, aleluia, o reino egípcio, abalar os poderes que operavam no Egito, abalar Faraó, aleluia. Jesus veio abalar os poderes das trevas. Lucas capítulo 4, versículo 18: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a pôr em liberdade os cativos, a restaurar a vista aos cegos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 3: Ele nos resgatou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 2, versículo 15: despojando os principados, as autoridades, os poderes malignos, os fez espetáculo em público, triunfando deles na cruz, aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15: Ele também participou da mesma condição humana, para que por meio da morte, aleluia, destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que pelo medo da morte viviam escravizados. Palavra do Senhor. Moisés veio para abalar o Egito, Jesus veio para abalar o mundo das trevas. Se houver um demônio aí, escuta, Jesus veio para vos abalar. Jesus não vai vos abalar, Jesus já vos abalou. Se houver alguém ali, aleluia, dominado pelo poder das trevas, você vai sair daqui liberto, porque eles sabem que existe um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que manda no céu, aquele que manda na terra, debaixo da terra, aquele que tem sobre ele a chave do abismo, que abre ninguém pode fechar, e que fechar ninguém pode abrir, somente ele. Uma salva de palmas para Jesus. Você que veio aqui dominado pelo poder das trevas, você vai sair daqui liberto, porque Jesus abalou os poderes das trevas. Eles já foram derrotados, eles não vão ser derrotados, com eles já não há discussão. E no nome de Jesus sai, e tem que sair, aleluia. Você que veio com uma enfermidade maligna, você vai receber a cura, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. A libertação de Moisés era uma libertação natural. A libertação de Jesus era uma libertação espiritual. Moisés foi levantado para libertar Israel segundo a carne, segundo aquilo que a biologia, Israel natural. Aleluia. Jesus foi chamado para libertar Israel espiritual, ou seja, todos aqueles que nele crerem. Jesus, aleluia. Moisés foi chamado
para guiar o povo para Canaã. Jesus foi chamado para nos guiar para Canaã celestial. Aleluia. A palavra do Senhor, amados em Cristo Jesus, fala que quando Moisés libertava o povo tornava sempre nos mesmos pecados, por causa da raiz do pecado, por causa da raiz da maldade. Salmos 95:10. Durante 40 anos eu permaneci irritado contra aquela geração e eu declarei: estes sempre erram no seu coração, eles não hão de entrar, aleluia, não conhecem os meus caminhos e não entrarão no meu descanso. Moisés, ele tira o povo do Egito, mas não tira o Egito dentro do povo, não tira, aleluia, a maldade dentro do povo, não tira o Egito dentro do povo. Tem pessoas que já, aleluia, que saíram das rodotas, mas estão aqui, aleluia, continuam na mesma prática, porque eles até saíram de lá e estão aqui, mas aquilo lá não saiu deles, continua lá, aleluia, continua no coração. Moisés vai tirar então o povo do Egito, mas o Egito continuava dentro do povo, as práticas pagãs continuavam dentro do povo. Por quê? Porque Moisés, ele só poderia mesmo tirar o Egito, aleluia, o povo do Egito não tinha poder para tirar o Egito dentro do povo. Mas eu conheço o Senhor, eu conheço Jesus, ele não só tira, aleluia, o povo já pegou a revelação, o povo já pegou a revelação. Jesus não só te tira do mundo, Jesus tira o mundo dentro de você. Jesus não só te tira do Egito, Jesus tira o Egito dentro de você. Jeremias, capítulo 31, versículo 31, aleluia, vai dizer: eu porei as minhas leis no seu coração, na sua mente, eu serei seu Deus, eles me serão povo, aleluia, e não será necessário que ensinem seus vizinhos, que ensinem seus parentes, porque você dirá, aleluia, venha conhecer o Senhor, porque, aleluia, todos, desde o mais humilde ao mais importante, todos me conhecerão. No diálogo com a mulher samaritana, ele disse: vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos. Vai chegar um momento, aleluia, que Deus vai levantar verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores são aqueles que o Pai procura, são aqueles que eu lhes tiro do Egito, aleluia, e tiro o Egito dentro deles, aleluia. São aqueles que eu tiro o mundo dentro deles e lhes tiro também do mundo. Esses são os verdadeiros adoradores. Uma salva de palmas para Jesus. Eles não têm um pé no mundo, um pé na igreja, eles não têm dupla face, eles não cochiam entre dois pensamentos, eles amam Jesus, eles se lançam no fogo, eles andam sobre as águas, derrubam gigantes, eles confiam no Deus que me chamou. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai busca. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção, a Bíblia está dizendo que Moisés falou face a face com Deus. O mesmo também acontece com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Esse é no capítulo 34, versículo 29. A Bíblia está dizendo que Moisés desceu, após falar com Deus, desceu do Monte Sinai. Ao descer do Monte Sinai, a Bíblia está dizendo que o rosto de Moisés resplandecia, de tal maneira que os filhos de Israel temeram olhar pelo rosto de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo vai acontecer com Cristo, só que de uma forma diferente. No Monte da Transfiguração, Jesus está lá, ele ora, ele se resplandeceu, ou seja, ele se transfigurou, ou ele tirou o que estava de dentro para fora. Eu vou compreender que Moisés, ele foi afetado pela glória de Deus. Cristo não é afetado pela glória de Deus. Cristo é o Rei da glória. Cristo é o Rei da glória. A glória de Moisés é de fora para dentro. A glória de Cristo é de dentro para fora. Ou seja, a glória de Moisés não é original, porque Deus lhe afetou. A glória de Cristo é original, porque ele é o Rei dos Reis. Ele é o Deus que fala da santa com Moisés. Ele é o Deus que faz Moisés reluzir, aleluia. Isto então, amados em Cristo Jesus, vai me ver que quando você se encontra com Jesus, você permanece do mesmo jeito, porque Jesus não muda. Jesus não vai mudar por causa de mim, não vai mudar por causa de você. Mas se ele se encontrar contigo, você vai mudar.
Ele vai te atingir. Ele vai te atingir. Você vai resplandecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você e eu não temos poder para mudar quem Jesus é. Você e eu não temos poder para mudar pessoas. Jesus não muda. Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso quando ele orou em João capítulo 17, versículo 11, me devolve aquela glória. Me glorifica, me devolve aquela glória como do passado. Quando nós criávamos o mundo, as duas estrelas da manhã cantando juntas. Aleluia. Quando ele ora então, amados em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele vai resplandecer. Vai resplandecer. Vai resplandecer. Jesus se te encontrar, meu irmão, Jesus se te revelar a glória dele, você não vai ser a mesma pessoa. Você não entende por que as pessoas morriam em detrimento ao Deus desta palavra. Mas o que é que eles viram? Aleluia. O que é que eles afetou para que eles tivessem tanto amor por Jesus? Aleluia. Eles viram o Rei da Glória. Eles viram Jesus. Algumas pessoas nesta sala precisam ter um encontro com o Rei da Glória. Precisam ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa que eu vou entender aqui, amados, é que a glória que Moisés transmitia, ele representava a glória transitória da lei. Porque a lei, ela se revela no que é externo. A graça se revela no que é interno. Porque a graça te trabalha de dentro para fora, para que você guarde os mandamentos de Cristo. Aleluia. Por isso é que o povo, mesmo com a lei pautada, eles não conseguiam guardar porque não tinham o Espírito de Deus. Aleluia. Por isso é que Jesus vai resplandecer, demonstrando que a graça trabalha dentro de nós. Há uma glória em nós. Há um Espírito de Deus em você. Há um Espírito de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu vou entender aqui no Monte da Transfiguração, da pessoa de Cristo Jesus. Eu estou já terminando. Estou já terminando. Deixa eu só acabar, não vou demorar. Aleluia. Mateus capítulo 17. A palavra do Senhor, amados, está a dizer que Elias e Moisés no Monte da Transfiguração estão a aparecer naquele lugar. A Bíblia está a dizer, amados em Cristo Jesus, que Deus está a falar: este é meu filho amado, confirmando a pessoa de Cristo. A ele que ouvi. Ele está a dizer que o foco aí não é Elias, o foco não é Moisés, o foco é meu filho amado. Aleluia. A ele eu ouvi. Não está a dizer ouça Moisés ou Elias, está a dizer ouça o meu filho amado. A glória já veio, o Filho de Deus já veio. Ele está a dizer a ele eu ouvi. Vocês só poderão ter vida se vocês me ouvirem. Vocês só poderão viver se vocês me ouvirem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, por favor. Vamos louvar só em 2 minutos. Não acabei, meus irmãos, aí não faz nada. Amém. Levanta as duas mãos, vamos adorar. Jesus já está na casa. Manda, por favor, vamos louvar ao Senhor. Você vai adorar, aleluia.
palmas. Aplaude bem forte para Jesus.